Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso projetinho Nárnia e hoje eu trouxe o livro 3 das Crônicas de Nárnia para conversar com vocês. O Cavalo e Seu Menino, Mestre C.S. Lewis aqui nos surpreendendo e nos encantando a cada livrinho desse. E vocês lembram que no vídeo passado nós terminamos a resenha com os 4 reis atravessando novamente o guarda-roupa e voltando para o mundo real, fora de Nárnia, e voltando a ser apenas crianças. Mas aqui, essa história ela vai se passar durante o reinado dos 4 reis, os 4 irmãos, os 2 reis e as 2 rainhas. Nárnia era um país relativamente pequeno e nas suas fronteiras eles tinham seus aliados, os países fronteiriços ali, dentre eles a Carlomânia, a Arquelândia. Todos esses lugares são países ali que ficam ao entorno ali de Nárnia. E aqui vai existir relações comerciais e amistosas entre esses países e Nárnia, e é justamente aqui que vai se desenrolar o cenário do Cavalo e Seu Menino. O personagem principal aqui não serão as crianças do livro anterior, por mais que eles apareçam aqui, mas como coadjuvantes, porque o personagem principal aqui do Cavalo e Seu Menino vai ser um menininho chamado Sasta. Gente, eu vou deixar aqui o nome para vocês verem como é que se escreve, mas eu não sei se pronuncia Shasta ou Sasta. Eu vou chamar de Sasta, que é como eu me acostumei a chamar durante a leitura. É uma criança, um menino, que vive com seu pai, que é um pescador. Mas esse pai, ele não é exatamente um exemplo de um bom pai. E ele vive mais na qualidade de um escravo do pescador do que como seu próprio filho. Então um dia vai chegar uma visita na casa de Sasta e o pai dele, é claro, vai mandá-lo dormir no estábulo para que a visita seja acomodada. Essa visita era um Tarkaan, como eles costumavam chamar aqui, que era um homem que vinha de Tashbaan, que era o maior país que ficava ali próximo de Nárnia. Então essa visita ela vai chegar na casa desse pescador, vai pedir abrigo por uma noite. Ele anda com um cavalo muito bonito, muito pomposo, logo se vê que é um cavalo de guerra. E para que a visita seja bem recebida, é claro que o menino não pode ficar em casa. Então eu já falei que ele vai dormir no estábulo. Mas, assim, aguçado pela curiosidade, o menino ele vai ouvir a conversa dos adultos. E ao ouvir a conversa dos adultos, Sasta vai fazer 2 descobertas que vão mudar a sua vida para sempre. A primeira delas é que ele não é de fato filho do pescador, ele foi encontrado quando era um bebê numa canoa, e ele e outro homem, que o homem provavelmente morreu de fome para que a criança pudesse se salvar. E a segunda história é que o pai, o dito pai adotivo, estava negociando com esse Tarkaan a venda de Sasta. Ele estava ali negociando um preço justo para vender o menino. E aí ele ouviu aquela conversa e ficou com aquele sentimento de dúvida, porque tinham 2 caminhos possíveis. O primeiro, ele seria vendido como um escravo, mas provavelmente viveria em melhores condições do que ele vivia ali com o pai, que agora ele descobriu que não era pai, ou então o homem seria pior do que o seu pai. E ele ficava, o que é que eu faço? Eu vou fugir ou eu fico e espero o meu destino? Até que vai entrar aqui o segundo personagem principal do nosso livro, que é o cavalo. Aqui, gente, o cavalo Bri é um nome maior, mas aí Sasta vai abreviar esse nome para facilitar a vida dele. E o cavalo fala com ele. E quando o cavalo fala, tudo que o menino precisava saber, todas as suas angústias, o cavalo vai sanar ali, porque se fosse um cavalo, um animal, provavelmente seria muito melhor tratado nas mãos daquele Tarkaan do que um escravo, um menino, gente. E aí Sasta diz, não, eu vou fugir, eu não quero esse destino, já chega o que eu passei por aqui. E aí o cavalo propõe que eles 2 fujam juntos. E o cavalo conta também que é de Nárnia, por isso que ele é um cavalo falante. O menino aceita prontamente essa fuga aqui com o cavalo e eles vão em direção ao norte. Até que no caminho eles escutam rugidos que logo são identificados como rugido de leão. E eles começam a fugir e nessa fuga eles encontram
outro cavalo como uma pessoa. E esse cavalo, essa égua no caso, ela também falava. E aí ela estava carregando na mesma situação de Sasta uma menina que também estava fugindo. Por outros motivos, o pai queria casá-la com um homem bem mais velho. Enfim, nisso, quando eles se encontram para fugir do leão, eles passam por um braço de mar e logo quando eles atravessam essa água, o leão desiste da perseguição e os cavalos se reconhecem por ambos serem cavalos falantes e serem ambos da mesma descendência, até que a menina, o nome dela era Arrives, eu não sei também se é assim que se pronuncia, vou deixar aqui o nome dela, mas eu a chamo assim. E o cavalo Bri vai falar com ela e a sua dona, a Arrives, que também era chamada de Tarcaína por ser de Tashbaan, ela vai brigar com a égua, o nome da égua era Rui, e vai dizer, pra que você foi falar? Você se entregou. E o cavalo vai falar uma das coisas mais engraçadas aqui, gente. Ele vai dizer, minha cara Tarcaína, você acha de verdade que eu ia passar por uma dama de minha própria pátria e não ia falar nada? Então, assim, vai quebrando gelo, eles vão viajar juntos, ambos estavam indo para Nárnia, ambos estavam fugindo, até que eles precisam passar por Tashbaan, que é o maior império ali das proximidades, e no meio da multidão eles precisam assim desfigurar os cavalos, porque eram cavalos muito bonitos e tudo, para eles não serem notados como fugitivos, para não chamarem a atenção, até porque o dono do cavalo poderia estar procurando por ele. Então aí eles vão raspar os pelos dos cavalos, vão cortar as caudas. Bri vai achar isso uma humilhação, mas ele aceita para um bem maior. Até que no meio da multidão, um soldado narniano vai puxar o Sasta pelo braço e vai dizer, eu encontrei o príncipe Fugião, eu encontrei. E leva o Sasta para o palácio. Lá ele é entregue aos narnianos, o rei Edmundo e a rainha Susana. Eles estão hospedados no palácio do rei, e o rei tinha um nome bem inusitado. Gente, eu tenho vergonha de estar pronunciando esses nomes de forma errada, eu não sei. Mas o rei aqui era chamado de Tiroski. Mas aí, o grande mistério é que quando a Susana vê o menino, ela vem e ela o abraça e beija e... Mas, Core, como é que você faz isso? E assim, ele percebeu que estava sendo confundido com um príncipe. E ela pergunta por que as suas roupas estão em farrapos, enfim... Até que ela percebe que o menino tá com fome, ele fica calado. Ela também fala aqui, o que é que nós faríamos, o que é que nós diríamos a seu pai, o que é o rei da Arquelândia, se nós chegássemos para ele sem o filho. E aí, enfim, ele vai comer e vai descansar e acaba escutando a conversa entre Edmundo e Susana, que eles estavam ali porque Susana tinha sido pedida em casamento pelo filho do rei e ela não queria aceitar. Mas eles sabiam que a partir do momento que Susana dissesse não, eles passariam de convidados a prisioneiros. E aí eles armam um plano de fugir, dizendo para o príncipe que a Susana vai tomar a sua decisão a bordo do navio, num jantar, e nisso eles preparam tudo e conseguem fugir. Mas antes disso tudo, gente, o verdadeiro Corin vai aparecer. Ele entra no quarto pulando a janela e Sasta vê que tem mais ou menos a sua altura, mais ou menos a sua idade, mas ele não tem como dizer se de fato eles são ou não parecidos, porque Sasta nunca viu o seu rosto refletido no espelho. Mas eis que aqui está ele, olha. O livro, assim como os outros, ele também é cheio de figurinhas para explicar a história. E o menino, quando vê o Sasta, quando o Corin vê o Sasta, ele logo o reconhece assim como sendo parecido. E aí eles ficam amigos, gente. É amizade à primeira vista. Um vai contar pro outro o que aconteceu e aí eles desfazem o mal-entendido. Sasta vai pular a janela e vai seguir o seu caminho. Ele tinha combinado de encontrar os amigos no cemitério, nas tumbas dos antigos reis. Aqui, ó, o desenho mais bonito dessas tumbas são esses aqui, ó. Que existia também uma lenda que eles tinham muito medo, que dentro dessas tumbas tinham morcegos, vampiros gigantes. E aí ele vai e é o primeiro que chega aqui nesse local
para esperar os amigos. E vai passar a noite lá, morrendo de medo, e vai aparecer um gato gigante, que surpreendentemente o acalma um pouco e dissipa um pouco do seu medo. E depois também ele vai ouvir uivos de chacal, e depois ele vai ouvir também um uivo de leão, e depois desse uivo, assim, vai ser uma mistura de sentimentos, gente, que ele vai passar aqui. Porque quando esse uivo de leão é ouvido, os chacais se calam. E logo depois ele fica com medo do leão vir atacá-lo, mas depois ele vê o gato novamente. E o gato fica fazendo companhia para ele. E ele vai passar a noite ali até que os outros estão lá resolvendo seus problemas. A Rives, ela também vai passar por uns perrengues até conseguir chegar aqui nas tumbas e todo mundo seguir viagem para Nárnia. E aí a grande beleza de tudo, porque agora eles sabiam o que fazer. Antes da fuga, na conversa que Sasta ouviu do rei Edmundo com a rainha Susana, foi dito mais ou menos vários caminhos que davam acesso à Arquelândia. Um caminho que tinha rio, suprimento de água, e ele escuta tudo isso e eles seguem por esse caminho e, felizmente, são salvos. Eles atravessam um deserto, passam um dia inteiro sem água, sem comida, e finalmente, depois desse dia exaustivo, eles chegam a uma fonte de água. A fonte de água era essa aqui, olha. E daqui, quando eles se fartam de beber, matam sua sede, descansam até mais do que o que era permitido para a situação, eles vão ao longo de um rio, a partir dessa fonte que vai desaguar um rio até próximo à Arquelândia. E enquanto isso, eles corriam perigo, porque quando o príncipe de Tashbaan descobriu que a rainha Susana fugiu, ele armou um plano querendo declarar guerra à Arquelândia e depois a Nárnia, e o seu pai dá a permissão para ele fazer toda essa investida, mas que se nada der certo ele não vai salvá-lo. E mesmo assim o príncipe, odiado e assim tomado pela vaidade, pelo orgulho ferido, ele decide ir atrás dos narnianos e trazer a sua noiva de volta à força, mesmo que ela não tenha aceitado de fato ser sua noiva. Então, quando eles estão no caminho, seguindo o rio, nessa pressa de chegar até a Arquelândia, eles escutam novamente um rugido de leão. E dessa vez eles correm, mas Bria, o mais assustada, é o que vai correr primeiro, só que a Rives e sua égua, elas não conseguem correr tão rapidamente. E o leão as ataca. O leão, ele vai ferir o ombro de Rives. Ele vai, assim, é uma coisa muito precisa, porque não é nada fatal, mas de fato deu para machucar. E aí o Sasta percebe o perigo que a amiga está correndo e ele pula do cavalo, está vendo que o cavalo está assim disparado, fala para ele que precisa ajudar, mas o cavalo não para e ele vai tentar ajudar a Rives. Ele vai, mesmo que seja devorado. E nisso o leão desiste do ataque e foge. E aí quando eles percebem, eles estão perto de um muro, esse muro tem um portão, e nesse portão está um senhorzinho de barba branca que ele vai se intitular como um eremita. E aquele lugar, gente, é a primeira vez que eu escuto falar esse nome, que eu achei muito legal. Ali onde eles estão é um eremitário. Então a Rives, ela vai ser acolhida, vão tratar de seus ferimentos, e os cavalos também vão ali passar a fadiga. A pobrezinha da égua da menina estava assim, quase sem fôlego, quase morrendo, e ali ela vai receber todos os cuidados do eremita. Mas aí vai sobrar uma missão para Sasta. O eremita vai dizer que ele precisa correr até a Arquelândia e avisar o rei sobre o ataque. E assim ele vai. Sem entender muito o que fazer, ou onde chegar, ou como é que eu vou encontrar esse rei. E depois, assim, de muito esforço, ele vai encontrar um grupo de umas 15 pessoas, que para o Sasta era muita gente. E ali ele encontra o rei da Arquelândia, o rei Luna. E o rei, assim que o vê, o rei grita: "O que meu filho está fazendo aqui nesses trajes?" E aí ele vai contar a história. "Eu sei, nós somos parecidos, mas eu não sou seu filho. E eu conheci seu filho lá em Tashbaan, mas enfim, eu vim te avisar que o senhor será atacado
por Rabadash, o príncipe de Tashbaan. E depois desse aviso, o rei manda darem um cavalo ao menino, um cavalo comum. Ele que já estava acostumado com o Bri, mas ele vai pegar o cavalo e em determinado momento ele vai se perder do grupo. O rei vai para Arquelândia, vai fechar os portões e vai ficar protegido. O aviso de Sasta o salvou. E aí Sasta vai seguir para o norte e quando ele percebeu, ele já chegou em Nárnia. Ele vai perceber isso porque um bichinho, um animal, vai conversar com ele e ele vai contar tudo o que está acontecendo e logo esse animal vai dizer: nós precisamos avisar em Cair Paravel, que Arquelândia está sendo atacada, nós precisamos ajudar. E aí eles vão encontrar quem entregue essa mensagem e não demora muito para o rei Edmundo aparecer. Vem o rei Edmundo, vem a rainha Lúcia e vem o exército narniano. E Core também está com eles. E aí quando ele vê o menino, logo eles ficam juntos ali e os dois vão para a retaguarda do exército, mesmo contra as ordens de Edmundo. E marcham em direção a Arquelândia para ajudar o rei Luna. Então, na hora da batalha, o príncipe de Tashbaan vai ter perdido a sua vantagem, que era o fator surpresa, afinal o rei foi avisado, as muralhas estavam fechadas, ele não estava contando com isso. E as forças, tanto de Arquelândia quanto de Nárnia, quando elas se juntam, elas conseguem derrotar o príncipe Rabadash. E aí ele vai ser ridicularizado, é claro. Ele prefere muito mais gritar e brigar do que usar a razão, seja lá o que for. Afinal de contas, ele ataca um reino em tempos de paz e sem aviso de guerra. Então, ele era considerado um covarde, traidor, todas essas coisas. Mas o mais lindo de tudo é que quando Core chega perto do pai, depois da vitória, com Sasta perto dele, o pai dele vai anunciar com a maior felicidade os seus 2 filhos. Gente, essa história é muito linda. Os 2 eram gêmeos, depois ele vai explicar como tudo aconteceu. E essa explicação, ela me lembra muito a história de Moisés. Na verdade, gente, C.S. Lewis, ele faz muito isso nos livros de Nárnia, são paráfrases lindas. E aqui, a história de Moisés. A rainha, esposa do rei Luna, deu à luz a gêmeos. Quando levaram os 2 para receber uma bênção em Nárnia, o centauro que deu a bênção ao príncipe Core e ao príncipe Cor, que é o verdadeiro nome de Sasta, ele disse que Cor, que foi o mais velho, que nasceu primeiro, ele seria o responsável por livrar a Arquelândia de um grande mal. Seria um salvador da Arquelândia. E aí esse vizir do rei não gostou muito disso, achou que era poder demais que estava sendo dado àquela criança e ele arma um sequestro. O príncipe ele é levado a bordo de um navio e o rei, quando percebe que o filho foi sequestrado, ele vai atrás do navio, toma o navio, mas a criança não é encontrada. E depois nós vamos saber que o vizir ele deu ordens para que um dos seus homens fosse numa canoa com a criança e desaparecesse, até que esse homem ele vai morrer e quem é que vai empurrar esse barco até o pescador que vai encontrar a criança? É o próprio Aslan. Então, tudo aqui parece que aconteceu para preparar caminho exatamente para esse dia, para que o príncipe pudesse livrar o rei de uma batalha desavisada, desleal, que provavelmente o rei teria uma grande perca. Então, tudo isso aconteceu tomando esses caminhos, parece assim que estava escrito que tinha que acontecer. E Aslan ele vai aparecer aqui com a sua sabedoria linda, ele vai explicar o motivo dos arranhões no ombro de Arrives, vai dizer que aquelas feridas foram exatamente iguais às feridas que a escrava de seu pai recebeu após a fuga dela, como se ela tivesse sentido a mesma dor que a escrava recebeu. E sempre que ela perguntava, ou Sasta perguntava sobre outra pessoa para Aslan, ele respondia: eu estou contando a sua história.
Eu não estou contando a história de outra pessoa. E quando tudo é esclarecido, o que é que vai acontecer com o príncipe Rabadash? Afinal de contas, o rei tem total direito sobre sua cabeça por causa de um ataque tão covarde. E na hora do julgamento, Edmundo também vai participar desse julgamento. É proposto até que deem uma segunda chance a Rabadash. Edmundo até fala que até mesmo um traidor pode se redimir, porque ele mesmo conhece um. Quem é que sabe de quem é que ele tá falando, né, gente? Mas Aslan vai aparecer. E ao tentar falar com Rabadash, gente, ele simplesmente não escuta. A arrogância do príncipe é demais e Aslan tenta conversar com ele, mas ele só grita e diz que vão se arrepender e diz que todo mundo vai morrer, até que Aslan fala pela última vez que o seu destino está próximo. E aí, à medida do que ele continua gritando, chega uma hora que as pessoas começam a rir e ele simplesmente se transformou nessa figurinha aqui, ó. Bem parecido com o seu comportamento. Então Aslan diz que para ele se recuperar, ele tem que voltar ao templo de sua cidade e na frente de todo mundo ele vai se transformar de novo num homem. Todas as pessoas vão ver que ele era um asno, um burro. E a condição para essa transformação ser permanente era que ele nunca se afastasse mais de 10 quilômetros de Tashbaan. Então, gente, quando Rabadash realmente assumiu o trono, ele foi o rei mais pacífico de toda Tashbaan. Nunca houve nenhuma investida, nenhuma guerra, nenhuma ameaça. Ele nunca ousou se afastar mais de 10 quilômetros de Tashbaan. E aqui se encerra a nossa história de hoje, O Cavalo e Seu Menino. Tem toda a beleza, tem toda a magia dos primeiros livros, não deixa de ser mais uma lição linda aqui agora com a história do Salvador, que foi preparado, que, assim, é uma história de Moisés às avessas, é claro, porque o príncipe fica e aqui Sasta ele vai para um local bem pobre com alguém que o maltrata muito, mas esse encontro aqui dos dois irmãos é tão lindo, o encontro com o pai depois de tanto tempo, a angústia sanada do pai de ter novamente ali os dois filhos. Então, gente, vale a pena. Mais um livro aqui lindo para nossa conta. E se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, por favor, aproveito para te pedir que curta, que comente, que se inscreva no canal, que você vai me ajudar bastante. Então, um beijo a todos vocês. Até a próxima semana, até os próximos vídeos.